Vamos abrir a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Que bom estarmos aqui. Repito, se você perceber que está frio, sinaliza aí, e nós vamos solicitar aos nossos irmãos que estejam diminuindo aqui o nosso volume, né? Tem alguém com frio aqui nessa noite? Só você está com frio? Tem mais alguém com frio? Então tem alguém com frio aqui, né? Então nós pedimos aí, está aqui em cima do nosso móvel, né? É só diminuir um pouquinho aqui. Hélio Augusto, por gentileza, você já tem habilidade de lidar com esse negócio aqui, né? Pronto. Só diminuir, está aqui em cima aqui, Hélio, ó, do lado de lá. Vamos abrir a palavra do Senhor, Eclesiastes. Nós leremos apenas o versículo 1. E o tema que eu gostaria de compartilhar é: quando o céu define o tempo, nada é acidente, tudo é propósito. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim: quando o céu define o tempo, nada é acidente, tudo é propósito. Mais uma vez: quando o céu define o tempo, nada é acidente, tudo é propósito. Esse tema vai estar lá no grupo da família Rema. Você poderá ouvi-lo depois, você poderá compartilhar depois, né? Nós louvamos ao Senhor porque nós temos a nossa equipe de mídia aí, que na segunda, no tardar na terça-feira, tem fatiado. Se você quiser ouvir só louvor, você pode ouvir só louvor no YouTube. Se você quiser ouvir só a mensagem, você terá somente a mensagem para estar ouvindo e compartilhando também, né? Então, a mensagem ou o louvor. Amém? A Bíblia, irmãos, nos diz que tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos falar juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Pai, fala no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós sabemos que no grego nós temos exatamente, no grego nós temos uma palavra chamada kairos. Kairos é o tempo de Deus. Eu estava essa semana observando algumas coisas. Dentre elas, nós sabemos que nós, como seres falíveis, nós, contudo, buscamos sempre trabalhar em cima de propósitos. Eu creio que todos nós, aliás, até baseado nisso, eu estive, por curiosidade, conhecendo um pouquinho melhor o bairro Santa Mônica, eu resolvi fazer uma análise mais histórica das ruas do bairro Santa Mônica, né? Porque às vezes a gente não conhece nem a rua, história do bairro da gente. E a gente percebe a Avenida Ministro Oliveira Salazar, né? Rua Visconde Toné, a gente fala Taunay, mas a pronúncia correta seria Toné. Então, são ruas, na sua maioria, que estiveram nascendo no bairro Santa Mônica, prestigiando figuras importantes em Minas Gerais e até na política do Brasil. Assim como nós temos alguns viadutos, né, com nomes de algumas nações, nós temos bairros prestigiando aqui também algumas tribos indígenas. Então você tem o bairro Tupi, você tem o bairro Guarani, você tem lá no centro da cidade ruas também homenageando algumas tribos. Nós temos Tupinambás, né? Tem mais alguma? Lembra de mais alguma? A rua Tamóis, né? Nós temos a rua Carijós. Então veja que dentro da própria construção de um bairro, tudo tem uma finalidade, tem um propósito. Essas ruas, os nomes não foram designados aleatoriamente, foi pensado, nós vamos honrar alguém. Assim também, irmãos, quando nós observamos, né, a aviação, nós sabemos que Santos Dumont, ele tinha um propósito, quando começou a analisar as aves voando e pensando o seguinte: se uma ave consegue voar, é possível que a gente crie alguma coisa que possa também atender, né, às necessidades humanas. E a partir da observação das aves, ele vendo que a ave tem um peso, mas suportando ali, conseguindo sobressair a gravidade,
então ele passou a pensar na possibilidade de fazer algo que nós temos hoje aí fenomenal, né? Algumas tentativas deram erradas, mas depois ele conseguiu levar avante o seu projeto. E obviamente que o homem depois lançou mão desse propósito, desse projeto, e alcançou aí, nós temos hoje os aviões sendo usados nas guerras e etc. Mas nós sabemos que inicialmente essas projeções, elas vieram para agregar aos homens a possibilidade de estarem viabilizando um pouco mais as suas vidas, as suas histórias. Assim, nós temos como advento mais recente, alguns aqui eu disse recentemente, são da época do mimeógrafo, depois da máquina de datilografia, depois da máquina elétrica, depois do computador, depois do celular, que era um tijolão da Motorola, depois, aqui hoje nós temos, né, um celular menor, e hoje você tem a internet que nos liga universalmente, né? Você tem aí, né, simultaneamente, online, você pode conversar com pessoas de diversos países que estarão conectando ali numa condição virtual em que há uma ligação, mas tudo isso tem um propósito, embora também o homem tenha a facilidade de usar isso como meio a danificar os outros, a prejudicar os outros, mas essencialmente nós sabemos que isso veio para fazer, alguns aqui eram da época das cartas, né? Hoje, se alguém pergunta para você assim, qual que é o CEP da sua rua? Né? Alguém aqui sabe o CEP da rua? Só os mais antigos, né? Só os mais antigos. Né? Então, a gente não sabe o CEP às vezes, porque já passou o número fixo de telefone em casa, hoje não tem mais praticamente. Então nós observamos, irmãos, para dizer tudo isso, que nós humanos temos toda uma construção social fundamentada no propósito que alguém idealizou, pensou, refletiu, e mais recentemente nós temos uma cientista e uma médica que ela conseguiu desenvolver alguma coisa para fazer com que uma pessoa acamada, impossibilitada de se locomover, através, né, da medicina, a pessoa pudesse se locomover. Embora um lamento aí que ela tenhamos perdido a patente, né? Mas veja que sempre há uma projeção, há uma ideia por trás, objetivando então o bem-estar social, voltando, o escritor da carta, ou seja, esse livro aqui poético que nós temos aqui de Eclesiastes, nos diz, tudo tem o seu tempo determinado, e é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que é que nós aprendemos com isso, pastor? Esse livro nos ensina aqui, irmãos, que Deus governa as estações da vida. A nossa vida, ela não foi formada aleatoriamente. Deus pensou, Deus arquitetou, Deus planejou, Deus chamou a Trindade Santa e disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois de Deus ter feito tudo que nós temos, cada dia Deus executando a sua missão, após Deus ter feito o homem, olhando para toda a sua construção, a Bíblia diz assim, que ao fazer a natureza, todas as coisas, viu Deus que era bom, mas quando Deus fez você, fez a mim, bonito como nós somos, a Bíblia diz assim, viu Deus que era muito bom. Essa expressão é maravilhosa, porque o Deus de propósito, irmãos, nos fez exatamente a sua imagem e semelhança, e isso nos ensina, irmãos, que Deus, ele está alinhado com o seu plano, com o seu propósito. Significa, irmãos, que aqui nós encontramos que até aquelas coisas que nos parecem que estão vindo assim atrasadas, todavia elas têm um alinhamento com o propósito de Deus, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Amém? O que parece perda pode ser uma preparação, o que parece o fim pode ser o quê? Um recomeço. Na ótica de Deus, as coisas funcionam dessa maneira. Repito, aquilo que parece um atraso, na nossa visão, na nossa ótica, pode ser um alinhamento de Deus para conosco. Aquilo que parece uma perda pode ser, de fato, uma preparação maior que Deus quer que nós tenhamos. Aquilo que parece ser o fim pode ser o recomeço. Quantas vezes nós recomeçamos quando estamos com as nossas forças já exauridas?
quando nós achamos que não temos mais condição nenhuma, olhamos para nós, começamos a pensar: Deus, eu não vou conseguir, Senhor, sabe? Mas aí quando Deus vem, nos diz Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor, o que vai acontecer com eles? Então diga bem forte assim: renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que maravilha, Deus renova, amém? Isso significa, irmãos, que o céu define o tempo, nada é acidental na visão celestial, nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Deus tem objetivos definidos. A Bíblia nos diz, irmãos, no Salmo 139, que até na construção humana, Deus sabe da nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Na estrutura, na construção humana, nos diz ali o salmista, no Salmo 139, no versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, eis que lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, eis que lá tu estás também. E quando ele olha para si, ele vai dizer assim, que de uma forma maravilhosa eu fui formado. Amém? E o corpo humano é um mistério. Quantos detalhes nós temos? Uma cirurgia no cérebro, quantos fios conectados aqui, cada um fio conectado na nossa cabeça com uma finalidade, com uma função. Um vai nos trazer o paladar, outro vai nos trazer a capacidade de audição, outro vai nos trazer a visão, outro vai... Essa conexão tão maravilhosa. E o coração, né, bombardeando aqui, circulando, fazendo com que o nosso sangue esteja circulando no nosso corpo. Por que não falar do nosso rim? Capaz de filtrar aquelas impurezas. Olha que coisa maravilhosa. Deus é tremendo. Em outras palavras, Deus, irmãos, Ele dentro do seu tempo, Ele fez tudo dentro de um propósito, tudo tem um propósito, e é nesse sentido que nós temos aqui, irmãos, Eclesiastes nos trazendo, porque tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, e dentro desse tempo, então Ele vai dizer que há um propósito, há um objetivo de Deus, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, em 3 aspectos. Primeiro, o propósito de Deus no tempo da nossa espera. Você pode falar comigo, diga-me assim: o propósito de Deus no tempo da nossa espera. Eu sei que o propósito de Deus no tempo da nossa espera, às vezes nós como humanos ficamos inquietos, ficamos, sabe, incomodados, mas quando nós falamos sobre isso, nós nos lembramos que José, ele de fato teve que viver no tempo da espera. Davi teve que viver no tempo da espera, teve um sonho, mas teve uma espera, teve um momento. Isso significa o que, pastor? Significa que cada etapa da nossa vida faz parte de uma construção cujo Deus, muitas vezes, quer modelar o nosso caráter, quer modelar a nossa competência, quer nos tornar essenciais para a função que Ele quer nos comissionar a fazer. Deus vai trabalhando assim, por isso Deus nos coloca no tempo da espera. Porque às vezes nós não estamos prontos, porque às vezes nós não estamos preparados, porque às vezes nós não alcançamos, sabe, a visão em que Deus nos confiou alguma coisa e nós não estamos tão preparados para executar aquilo. Então Deus nos submete ao seu tempo. E o que nós aprendemos, que José, por exemplo, ele entendeu o tempo de Deus. Nem os irmãos de José entenderam o que estava acontecendo com ele. E quando eles se encontram em família, os seus irmãos temerosos, porque José agora era um governante no Egito, abaixo de Faraó, ele tinha um anel, ele tinha um poder, ele poderia matar toda a sua família. Mas José nos ensina que ele entendeu o tempo da espera de Deus. E em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José vai dizer para os seus irmãos assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você pode falar isso comigo? Diga-me assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em
bem. O que vocês projetaram na visão de vocês era o mal. Vocês me colocaram numa cova, depois fui vendido para os ismaelitas, fui parar na casa de Potifar, fui acusado por uma mulher, depois eu fui levado para o calabouço, para a prisão, e em todo esse processo Deus moldando ali o caráter e a competência de José, fazendo com que José estivesse preparado para de fato exercer a função que Deus o havia dito que o colocaria, governando sobre seus irmãos, governando sobre a sua família, governando no meio de um povo idólatra, no meio de uma nação que não conhecia Deus. Deus pega José e o coloca num arraial diferente, porque Deus é um Deus de propósito. Amém? O que nós queremos dizer nessa noite, dentro dessa espera do tempo: não abandone as promessas por causa do processo estabelecido por Deus. Você pode falar comigo, diga assim: eu não posso abandonar as promessas de Deus por causa do processo. Amém? Eu disse aqui recentemente que toda promessa passa pelo crivo do processo. Às vezes nós queremos que Deus realize a promessa, mas nós estamos dispostos a passar pelo processo. Mas no processo, meu irmão, não abandone as promessas de Deus, se apegue a elas, agarre as promessas de Deus. Se Deus tem falado com você através da palavra, se Deus tem falado com você no seu coração, então se apegue àquilo que Deus está mostrando e falando para você. Segundo, que nós aprendemos aqui, usemos o tempo de espera para crescermos espiritualmente falando. Usemos esse tempo para a gente estar desenvolvendo a nossa intimidade com Deus, a nossa maturidade. Quanto mais processos nós passarmos dolorosos, nós devemos crescer a cada dia mais, e crescendo espiritualmente falando, nós devemos servir a Deus também com mais excelência. Onde Deus tem nos plantado, sirvamos ao Senhor com excelência. Quer seja para cantar, quer seja para tocar um instrumento, quer seja para evangelizar, quer seja para trazer uma cesta básica, quer seja para limpar o templo, quer seja para orar por alguém, quer seja para estender as mãos ao mendigo, a uma pessoa desfavorecida na sociedade. Sirva a Deus com excelência. Porque segundo a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Precisamos aprender, irmãos, que dentro do processo, do propósito de Deus no tempo, nós não devemos também deixar que a ansiedade ocupe o nosso coração. Quantas vezes ficamos tão ansiosos, tão apreensivos? Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, por que a coisa não está acontecendo? Senhor, irmãos, precisamos entender, porque se nós não estivermos dispostos a nos agarrarmos às promessas de Deus dentro do processo, certamente nós ficaremos no meio do caminho. Sabemos que Deus tira uma nação do Egito e a sua maioria morreu no caminho, porque começaram a murmurar contra Deus, começaram a proferir palavras que contrariavam o próprio Deus. Deus é um Deus de propósito, no tempo, no Kairos que Ele tem para cada um de nós. Não fiquemos desesperados. A igreja do Senhor, nós irmãos, enquanto povo militante, estamos debaixo de uma promessa de Cristo. Falamos sobre isso hoje de manhã. E essa promessa do Senhor, nós precisamos agarrá-la com toda a veemência. E a promessa do Senhor não é outra a não ser de que Jesus virá para buscar a sua igreja. Estamos num processo, e nesse processo, certamente falamos hoje, tantas coisas vão aparecer, objetivando nos arrancar de diante do nosso coração, arrebatar do nosso coração, irmãos, aquilo que Deus tem plantado. Mas não permitamos, em hipótese alguma, que nada venha arrancar do nosso coração a esperança viva que nós temos de que um dia habitaremos para sempre com o Senhor. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai nos dizer que se a nossa esperança se limitasse apenas ao presente século, nós seríamos o quê?
os mais miseráveis de todos os homens. Mas louvado seja Deus, porque a nossa esperança não se limita a esse momento aqui, porque nós sabemos do tempo de Deus, e no tempo de Deus, nos dias do irmão Pedro, falamos sobre isso hoje de manhã, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Deus não tarda a sua promessa. Se ele prometeu, você pode agarrar, assim como ele prometeu para José e cumpriu, assim como ele tem nos prometido, certamente ele cumprirá a sua palavra. A espera esse propósito de Deus no tempo. O segundo aspecto, irmãos, é o propósito de Deus no nosso sofrimento. Eu sei que nós temos uma teologia vigente aí de que se o crente passar por problema financeiro, saúde e etc, é porque está errado. Nós já, exaustivamente, nós temos falado muito sobre isso. Quem está em pecado sabe que está em pecado. Mas nós precisamos entender que o evangelho trazido por Jesus, irmãos, não é um evangelho de Disneylândia, tudo belo, tudo maravilhoso. E nos deixou claro o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a luta, ela faz parte do nosso cotidiano. Os desafios fazem parte do nosso cotidiano. Eu sei que você entrou aqui nessa noite talvez cheio de tantos problemas. Talvez um problema de ordem social, um problema de ordem familiar, um problema de ordem psicológica, um problema de ordem emocional, não consegue dormir à noite, está comendo as suas unhas, os cabelos estão caindo. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de tantos problemas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que isso faz parte desse curso natural da vida. Eu dizia lá na minha casa, a respeito do profeta Eliseu. Nós sabemos que quando Elias estava sendo levado, ele pediu porção dobrada do Espírito. Elias operou 7 milagres, Eliseu operou 14 milagres. Dentre eles, já morto, quando eles jogaram ali um morto, que encostou no profeta, nos ossos do profeta, ressuscitou. Mas nos chama a atenção que a Bíblia nos diz que ele morreu de uma enfermidade. Amados, nenhum de nós estamos isentos. Nós encontramos que o propósito de Deus pode se estabelecer também no nosso sofrimento. Foi o que nós encontramos na pessoa do irmão Jó, o propósito de Deus sendo realizado no sofrimento de Jó. Em princípio, nós percebemos que Jó não entendia a sua dor, mas mesmo sem entender a sua dor, no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, todo aquele processo doloroso, difícil na vida de Jó. Qual que é esse processo doloroso, pastor, na vida de Jó? Primeiro, nós encontramos que Jó, ele perdeu algumas questões vitais, importantes, que nós julgamos importantes para todos nós. Ele perdeu a sua saúde, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens materiais. Mas apesar de ter perdido bens materiais, a sua saúde, perdido família, pessoas, membros, seus filhos morreram, tal. Você conhece muito bem qual foi a conclusão de Jó. O que ele disse para quem trouxe pela a notícia? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja. Embora não entendendo aquele processo, embora sendo instigado a amaldiçoar a Deus e morrer, embora sendo acusado pelos seus amigos, mas Jó enfrentou todo aquele processo. E lá no finalzinho do livro, no capítulo 42, no versículo 5, então Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos, irmãos, que o sofrimento não anulou o propósito de Deus na vida de Jó. Pelo contrário,
aprofundou a revelação de Deus no coração de Jó. Jó chega lá no final, olha aqui no versículo 2 do capítulo 42, nós conhecemos bem esse versículo, ele vai externar ali, jogar para fora, dizendo, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No capítulo 5 de Jó, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No versículo 10, a Bíblia nos diz então que Deus mudou a sorte de Jó, dando-lhe tudo em dobro. E no versículo 17, fecha o livro de Jó, dizendo que Jó morreu velho e farto de dias. Esperava ouvir um glória a Deus. Depois de todo o processo, Deus se descortinando diante dele. Irmãos, nós precisamos entender, e eu sei que no nosso sofrimento muitas vezes não é pecado, já tenho falado sobre isso, nós perguntamos, Deus, por que eu estou sofrendo? Mas eu sei que muito mais do que apenas perguntarmos por que nós estamos sofrendo, talvez inteligentemente a pergunta seria, para que estou sofrendo? Qual é a finalidade do Senhor no meu sofrimento? Vamos permitir, irmãos, que a dor, que o que nós atravessamos gera em nós maturidade na vida cristã, e não qualquer espécie de amargura na nossa alma. Há muitas pessoas que ficam amarguradas, já perceberam? Revoltadas com Deus, indignadas com Deus. Elas ficam, sabe, tão, mas Deus, o Senhor, sabe, irmãos, nós precisamos aprender o propósito de Deus também no sofrimento. Eu já disse aqui, mas me vem à memória, alguns não conheceram essa história, mas eu conheci uma senhora, recém-convertida eu estava, e eu me lembro que aos domingos de manhã, indo para a igreja, que eu fazia parte em Mantenópolis, Espírito Santo, lá estava aquela irmã, enfaixada no seu corpo, varrendo a calçada da sua casa, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, e depois, estando conversando com a filha daquela senhora, ela disse, está muito difícil para a gente, porque minha mãe tem que fazer uma cirurgia e do lado tem um buraco, é um câncer avassalador que veio corroendo, e por isso que ela fica com aquela faixa para evitar poeira, sujeira, tal, etc. Mas eu sempre vi aquela senhora na calçada da sua casa, louvando, glorificando o nome do Senhor, e eu ficava assim, gente, eu novo na fé, maravilhado, sabe, aquela coisa assim, gostosa. Eu falei assim, eu tenho que forjar uma oportunidade para conversar com essa senhora, eu queria ouvi-la. E eu tive a oportunidade de conversar com aquela senhora, esposa do ex-prefeito da cidade, também falecido. E eu disse assim, minha irmã, onde é que a senhora encontra tanta condição para louvar a Deus por tudo que a senhora tem passado? E aquela senhora, irmãos, calmamente olhou para mim e falou assim, meu filho, um dia eu externei para Deus, falei para Deus assim, Senhor, como que eu gostaria para falar para pessoas importantes na sociedade, como que eu gostaria de ser usada pelo Senhor para pregar o teu evangelho para pessoas que eu jamais imaginei que poderia pregar. E aí ela falou assim, e depois que eu me vejo esse sofrimento, eu tenho estado em tantos hospitais, e nos hospitais eu tenho tido a oportunidade de pregar para tantos médicos, tantas pessoas que eu conheço no hospital ali, com classe social diferente, eu tenho tido a oportunidade de pregar para essas pessoas, e no mais, meu irmão, eu me respaldo nas Sagradas Escrituras, que nos diz que esse corpo mortal chegar-se ao dia que ele se revestirá da imortalidade. Esse corpo repleto de dores chegará ao dia que essas dores não existirão mais. As lágrimas que eu choro chegará ao dia que eu não chorarei mais, porque ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas, e eu sei que isso é transitório, daqui a pouco eu estarei com meu Deus. Irmãos, eu estive no velório daquela senhora. Eu me lembro da mensagem que o pastor pregou naquele velório. Pegou o texto de Hebreus capítulo 11, que está entre parênteses lá, o colchetes, dizendo assim, nos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. E o pastor pregou uma mensagem ali,
e começou a atribuir a característica, e foi um mover de Deus naquele funeral. Eu já vi coisas semelhantes, vou falar que nunca vi não, vi coisas tremendas de Deus também em funerais, mas conversões de vidas que eles estavam, pelo exemplo daquela irmã, porque a Bíblia nos diz que mesmo Abel depois de morto, o seu sangue ainda fala. Nós aprendemos. Então nós encontramos, irmãos, que nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que qualquer sofrimento que venhamos passar esteja produzindo em nós amargura de alma. Embora eu sei que essas coisas elas são humanas. Ana é uma prova nítida, clara, de que, sendo oprimida pela sua rival Penina, ela estava angustiada, tão angustiada que, estando no templo, ela não conseguia exprimir palavras. O próprio sacerdote achou que ela estivesse embriagada, porque tamanha era a angústia, mas Deus converteu a angústia de Ana em vitória, e o Deus que mudou a amargura de Ana em vitória, se porventura na dor o nosso coração for tendencioso a ficar amargurado, Deus tem poder de transformar toda amargura de alma em alegria no nosso coração, porque a presença de Deus é consoladora nas nossas vidas. Amém? E como nós temos a consciência dessa presença consoladora de Deus nas nossas vidas, seja na dor ou na alegria, na perda ou no ganho, irmãos, continuemos adorando a Deus, continuemos bendizendo ao Senhor, amém? Continuemos confiando e trabalhando para o nosso Deus. Pastor, o senhor está pregando isso porque é tranquilo demais. O senhor está aí de terno, bonitão. Mas não é nada. Vou fazer uma ressonância magnética amanhã, sedado, 2 horas dentro da máquina, tem pavor desse negócio, embora sedado. Sai de lá quebrado pela durabilidade do negócio. Pesquisando algo que o médico está conjecturando desde o ano passado que eu possa ter. Mas o coração está em paz. Independentemente de qualquer resultado que venha, a gente precisa estar tranquilizado em Deus, servindo o Senhor, pregando, anunciando o Evangelho, amém? Porque nós, irmãos, não estamos aqui enganados, nós sabemos que a vida aqui é transitória, nascemos, crescemos e morremos, exceto se Cristo vier para buscar a sua igreja. Então não nos iludamos, nós não temos terra permanente aqui, mas buscamos a futura. Nós não estamos aqui para semente. Quantos antes de nós já morreram? Quantos estão morrendo nesse exato momento? E certamente nós também morreremos. Mas nós devemos, irmãos, no sofrimento, quer seja na dor, quer seja na vida ou na morte, continuemos adorando a Deus e trabalhando para o Senhor. Você pode falar isso para o irmão que está, só, meu irmão, não deixe que nada lhe impeça. Não seja que nada se construa no monstro, no gigante, a fazer com que você esteja, furtando do seu coração a probabilidade de ser útil, de ser uma pessoa de fato usada por Deus. Deus tem propósito para conosco no tempo, Deus tem propósito para conosco também no sofrimento. Independentemente de qualquer coisa. Paulo tinha ciência disso. Lembra do chamado de Paulo? Atos capítulo 9. E eu lhe mostrarei o quanto deve o quê? O quanto deve estar no meio dos doutores, tal, vai ser um homem próspero, um homem abençoado. Não, eu lhe mostrarei, disse Deus, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E como Paulo padeceu por causa do nome do Senhor, apanhou, esteve boa parte do seu ministério preso, mas mesmo estando preso, irmãos, estava ali escrevendo as suas cartas. A maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas quando Paulo ainda estava em prisão, e ele estava ali sendo útil ao reino de Deus, enviando cartas encorajadoras de advertências para os irmãos, instruindo os irmãos a respeito do propósito de Deus. Por que não falarmos de Estevão, mártir da história? Você sabe muito bem que antes do capítulo 9, no capítulo 8, você tem ali o relato de Estevão, estava sendo apedrejado. Condenação esta, irmãos, que
A pessoa não via qualquer vertente, qualquer possibilidade de sobreviver a tamanha crueldade, mas mesmo em face a tudo que ele estava passando, sendo apedrejado e sabendo que a morte estava próxima a ele, ele pôde expressar algo maravilhoso. Que eu falo assim: Senhor, se eu estiver morrendo, me dê essa graça. O que é que ele expressou? Eis que vejo os céus abertos. Olha a visão do homem. Uma visão descentralizada dos seus algozes, dos seus inimigos, daqueles que queriam furtar a vida de Estevão, mas ele vai dizer assim: eis que vejo os céus abertos. Que visão maravilhosa. E o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. E essa visão de Estevão, irmãos, deu a ele condição de olhar para os seus inimigos, não com aquele sentimento de vingança, de ódio, mas com o sentimento presente no coração de Cristo, como Cristo fez na cruz do Calvário, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Então Estevão olha para os seus algozes, para os seus inimigos, e vai dizer: Pai, não lhes imputes este pecado. Por que não falarmos, irmãos, de João na ilha de Pátimos? Tiraram João da sociedade, levou ele para uma ilha. Talvez os amigos de João ali eram os insetos, totalmente ali sozinho, entre aspas. Mas de repente João, ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê o Cristo Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus se aproxima dele e diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. E dá a ele a visão do Apocalipse. É a presença do Senhor, na dor, no sofrimento. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser nos livrar, continuemos amando o Senhor, servindo a Ele, trabalhando para Ele, em nome de Jesus. Amém. Quando você vê o fechamento do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que houve um naufrágio. Os soldados que estavam dentro do navio, temerosos pela vida e pelos presos, estavam todos ali, mas de repente o anjo do Senhor apareceu a Paulo, dizendo assim: Paulo, não temas. E vai dizer assim: Paulo, nenhum dos que aqui se encontra perecerá. Pode ficar tranquilo. Diga ao capitão que o capitão dos capitães está nessa navegação, e nenhum dos que aqui estão perecerá. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. E para não deixar menos, quando ele sai lá do navio, vai lá, tal, de repente ele é picado por uma víbora, e todos estavam achando que ele iria morrer, mas o Senhor estava presente ali. Nada. Amém. Deus tem propósito no tempo, Deus tem propósito também na dor. Se você estiver sendo provado, continue agarrado na graça e pendurado na misericórdia de Deus. Não deixe o Senhor em hipótese alguma. Não abandone o Senhor. Meu irmão, vou repetir: não abandone a Deus. Por mais difícil que a vida lhe pareça ser, por mais árdua a sua condição, continue apegado a Deus, porque ainda há esperança. É assim que está escrito: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Estejamos, amados irmãos, entendendo esse propósito de Deus. Amém. E para fechar essa questão do propósito de Deus, falamos do sofrimento, podemos falar também da adversidade. Já falamos aqui que ela vem, ela chega até nós, mas por que não falarmos do propósito de Deus no nascimento de Jesus? Todos nós sabemos, irmãos, que a cruz, ela parecia ser ali a derrota de Jesus. A cruz parecia ser ali que as trevas agora estavam prevalecendo sobre aquele projeto inicial de Deus, que veio se descortinando no Velho Testamento, apontando para Jesus como sendo o verbo de Deus que se fez carne. E quando Jesus estava lá na cruz, imagino eu, conjecturando aqui, abre parêntese, imagino eu que Satanás e os demônios estavam soltando foguete.
nós vencemos. Ele veio como segundo Adão, mas quem é este segundo Adão? Vencemos o primeiro Adão, o segundo Adão também nós vencemos, mas aquilo que parecia derrota, irmãos, na verdade era o cumprimento do plano eterno de redenção, porque nos diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquilo que parecia ser o fim tornou-se o começo de uma grande história. Aquilo que parece ser uma tragédia para nós, Deus está escrevendo também uma nova história. Amém? Amém? Então antes, talvez você fique se julgando, fala, eu sou um fracassado, eu sou um zero à esquerda, eu nasci para ficar, sabe, somente sofrendo. Antes de você ficar declarando qualquer tipo de derrota, meu irmão, minha irmã, entregue a sua situação a Deus, entregue a sua condição a Deus. Porque esta é a recomendação bíblica. O irmão Pedro fala assim, lançai sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregue ao Senhor. Entregar significa, irmãos, repassar. É muito importante, nós já falamos sobre isso. Você quando entra no avião, você está confiando a sua vida ao piloto. Você quando entra no ônibus, você está confiando a sua vida ali ao motorista daquele ônibus. Certamente você não para lá no aeroporto e fala assim, piloto, como é que está o senhor? O senhor dormiu bem? Está bem na família? Psicologicamente está tudo ok? E etc. Você já pressupõe que aquele piloto está qualificado, preparado em todas as direções. O motorista do ônibus para estar dirigindo a sua vida. Você submete a sua vida, toda a sua vida ao piloto, ao motorista. E quantas vezes, irmãos, nós não confiamos em Deus, assim como nós confiamos na habilidade do piloto ou do motorista de ônibus. Você já imaginou se nós fizéssemos a mesma coisa? Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. É o que Jesus fez. Entregou a sua vida, e a Bíblia nos orienta assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E quando nós entregamos, nós nos lembramos que assim como o Senhor nosso Deus transformou a cruz de Cristo em um grande testemunho de que nem a morte pode deter o servo de Deus, precisamos entender, irmãos, na perspectiva divina, que Deus tem propósito também para cada um de nós. Amém? Diga comigo assim, em espera, eu preciso me preparar. Se Deus te submeter no tempo da espera, se prepare. Se você for submetido à dor, busque amadurecer na vida cristã. Se você for submetido às adversidades da vida, tenha um posicionamento claro diante do Senhor. Se você for submetido à prova como Cristo foi colocado ali, confie na redenção do Senhor, porque o relógio do céu, aleluia, nunca se atrasa. Amém? Diga comigo assim, o relógio do céu nunca se atrasa. O Deus que determina o tempo também sustenta o propósito. Vou repetir, diga comigo assim, o Deus que determina o tempo também sustenta o propósito. Por isso, diga comigo assim, eu preciso confiar, eu preciso perseverar e eu preciso descansar em Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Se possível, né? Mesmo assentado, você tem condições, dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Ou se você estiver sozinho, quem sabe, tem essa oportunidade, você pode se aproximar de alguém se quiser. Queria chamar os instrumentistas aqui, e eu gostaria que você estivesse orando agora, colocando o irmão que está ao seu lado diante do Senhor. Você precisa entender nessa noite, em nome de Jesus,
que quando o céu define o tempo, nada é acidente, tudo é propósito de Deus. Propósito de Deus no tempo, propósito de Deus na espera, propósito de Deus no sofrimento, propósito de Deus nas adversidades, propósito de Deus quanto à vida e a morte e a ressurreição. Precisamos orar ao Senhor. Oh Deus querido, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, e nós estamos agora em oração, Pai. Não sabemos, ó Deus, a intimidade de quem quer que seja. Não sabemos, ó Pai amado, o que se encontra no recôndito de cada coração, mas Tu sabes. Não sabemos, ó Deus querido. Eu sei que muitas vezes, publicamente, nós chegamos sorrindo, até porque as pessoas, em geral, elas não são responsáveis por aquilo que nós estamos passando. Mas nos bastidores, lá na nossa casa, quantas vezes estamos chorando? Quantas vezes estamos dizendo: Deus, eu não vou conseguir. Quantas vezes dizemos: Pai, Senhor, me dê forças. E nessa noite nós estamos aqui, irmãos, e queremos glorificar o nome do Senhor, porque Deus é um Deus de propósitos e o Deus de planos. Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós, propósito de paz e não de guerra. O propósito de Deus para cada um de nós é que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores. O propósito de Deus em Cristo Jesus, irmãos, é que tenhamos a testificação da vida eterna no nosso coração, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O propósito de Deus para cada um de nós, irmãos, é que nós não estejamos andando corcundos, é que nós não estejamos dando a mão à palmatória, se declarando vencidos, derrotados, fracassados. Mas o propósito de Deus para cada um de nós é que em Cristo Jesus, ainda passando pelo vale da sombra da morte, ainda passando por momentos de dores terríveis, contudo o propósito de Deus é a percepção clara que nós devemos ter de que Ele é o Deus que não nos desampara, é um Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco. Por isso, em nome de Jesus, seja renovado nas suas forças nessa noite. Senhor Espírito Santo, renova este coração desanimado nessa noite. Senhor Espírito Santo, vivifique essa alma nessa noite. Senhor Espírito Santo, traz cura para essa vida que precisa de cura no seu aspecto psicológico, emocional, físico. Toca nas emoções, toca nos sentimentos, toca, Deus amado, nessa vida que tem, quem sabe, arquitetado, pensando, ó Deus, apenas coisas negativas. Toca, Seu Deus, nessa mente. A Tua palavra nos diz que nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente voltada para o Teu reino, uma mente que nutre as coisas do reino, que se alimenta das coisas do reino. Por isso, toma, Deus amado, nas Tuas mãos. Nós colocamos diante do Senhor nessa noite, Pai. Nós não vamos ficar no meio do caminho, Senhor. Nós não iremos retroceder, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós não iremos retroceder. Nós não iremos fugir do propósito do Senhor. Nós não iremos, ó Deus, deixar que o nosso coração fique amargurado por questões quaisquer, Senhor Deus, porque nós somos templos do Espírito do Senhor. Ó Deus, e a cruz de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição,
da qual nós estaremos agora participando da ceia, Deus, rememorando o seu sofrimento. Cristo é um exemplo claro para cada um de nós, que o sofrimento é inevitável, mas a vitória é certa, que o sofrimento, ó Deus amado, nem sempre passa de nós, mas que no sofrimento nós temos o consolo da tua presença conosco, Pai. Por isso abençoa, Deus amado, a tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, fortalece aqueles que estão fracos, Pai, reanima aqueles que estão desanimados, aviva aqueles que estão, quem sabe, caminhando para a morte espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tenda a sua mão assim, faz, meu irmão, eu te abençoe em nome de Jesus. De coração, meu irmão. Profetiza sobre a vida do irmão que está ao seu lado. Olha para trás, olha para frente. Você que está na sua casa agora nos assistindo, nós profetizamos a bênção de Deus sobre a sua vida, abençoamos a sua família, abençoamos os seus planos, os seus ideais. Amém. E nós queremos chamar os nossos oficiais agora. Vamos participar da ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Cadê os nossos diáconos? Enquanto os irmãos caminham, nós estaremos cantando ao Senhor. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar, aqueles que puderem. Homem pleno de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, você ama a mensagem da cruz, cante. Você que está na sua casa, eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Louvado seja Deus. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, aleluia, é morrer, eu a vou proclamar. Você que está na sua casa, cante conosco. Levarei Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. nesta Cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. eu me alegro na cruz, Ela vem graça e luz para minha santificação.
nós queremos render graças ao Senhor também por estes elementos que representam a morte e o sangue de Jesus, ó Deus, entregue e derramado por nós na cruz do Calvário. Louvamos o teu nome, Senhor, porque se não fosse esse ato misericordioso do Senhor para conosco, certamente nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas louvamos ao Senhor porque nós fomos alvos dentro do projeto eterno do Senhor. Nós fomos alvos da salvação do Senhor. Por isso que o irmão Paulo, em Efésios no capítulo 2, vai nos declarar dizendo assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pai amado, receba a nossa gratidão, portanto, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Ó Deus, e agora nós estaremos participando deste momento tão memorável. Nós queremos fazê-lo com temor e tremor nos nossos corações, entendendo, ó Deus amado, a profundidade deste momento, que exemplifica, Deus, a comunhão do crente com o Senhor. É uma ordenança do Senhor, nós queremos cumprir essa ordenança, ó Deus, com muita seriedade, com temor, tremor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Recebamos os elementos da ceia enquanto nós estaremos louvando ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Se você quiser se sentar, não tem problema. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto isso. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Oh, aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a
glorifique ao Senhor. Abra sua boca nessa noite, glorifique o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que está na sua casa, glorifique ao Senhor. Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cante aleluia. Essa noite é um ensaio para a eternidade. Aleluia. Cante. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando as mulheres foram ao sepulcro para verem onde eles haviam colocado o corpo de Jesus, elas se depararam com os enviados de Deus e eles disseram: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pegue agora o primeiro elemento, o pão. Você que está na sua casa, serve ao Senhor temente a Deus. Pegue também o elemento aí na sua casa, o pão e o suco de uva, e participe conosco deste momento memorável. O pão, irmãos, tipifica o corpo de Cristo entregue por nós naquela cruz. E eu pergunto se todos que estarão participando foram servidos à ceia do Senhor. Então levante o pão assim, levante o pão e diga comigo assim: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Faze isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pega o segundo elemento agora. De igual maneira, levante-o. Ele representa o sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de parte dos pecados. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados e em nos purificar de toda a injustiça. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 nos diz
que bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice com uma nova aliança de Cristo. Aleluia. Convido a minha esposa Celina para fazer sua oração a Deus. Aleluia. Senhor Deus, Pai, muito obrigada. Aleluia, Senhor. Muito obrigada por ter enviado seu Filho Jesus para morrer por nós. Deus soberano. Ó Deus, nós não merecíamos, Senhor, não merecíamos, mas o que seria de nós se não fosse Jesus, que nos resgatou do pecado e nos ligou novamente a Deus. E hoje, Senhor, temos o Senhor nosso Deus, a quem podemos nos recorrer em todas as situações. Deus, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ó Deus, que esta mensagem de salvação possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Ó Deus, e que possamos viver a nossa vida, Senhor, sempre lembrando, Senhor, desse tão grande amor. E que esse amor possa nos inundar de tal forma que possamos também, Senhor, falar às outras pessoas, Aleluia, Senhor, Senhor. deste amor. Deus, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Muito obrigada. Nós não somos merecedores, mas o Senhor Aleluia. nos escolheu. E que privilégio é esse de termos ao Santo, Senhor, de santo, sermos santo chamados é teu nome. filhos de Deus e um dia podermos viver na eternidade com o Senhor. Aleluia. Ó Deus, glorificamos ao Senhor porque um dia não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Obrigada, Senhor, porque nós acreditamos, nós cremos que o aleluia. Senhor está nos guardando. Ó Deus, estamos aqui nessa terra, Senhor, de forma temporária, mas em breve estaremos com o Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.